Boa noite. Meu nome é Antônio e moro no interior do Ceará. Acompanho o canal há algum tempo e ouço os relatos aqui da minha terra e gosto muito. Eu gostaria de contar um relato que o meu avô me contou desde que sou meninote. Ele contou para o meu pai e toda a família. Meu avô se chama Ademar. Eu vou contar como vejo o povo contando aqui no canal, como se fosse ele. Realmente fica melhor dessa forma e faz a gente entrar na história. Vamos lá. A partir de agora, será como se fosse ele contando. Se a vida é difícil hoje em dia, imagina naqueles tempos. Não tinha esses poços artesianos que o governo fez hoje em dia, não. Era caatinga de riba abaixo. Água só nos açudes, onde os animais também bebiam. Naqueles tempos, o povo não rezava para ter carro ou casa, não. Rezava por água, para que chovesse e enchesse os açudes. No dia do acontecido, os potes e baldes estavam quase vazios. Na época, eu tinha mulher e filho pequeno. Então, deixava a mulher com os afazeres e eu mesmo ia buscar. E estava no dia de ir. O poço mais próximo e que nos era permitido pegar água ficava nas terras do fazendeiro conhecido como Coroné Bezerra. Havia alguns açudes mais perto desse poço, mas estava tudo seco e com carcaça de animais. As pessoas só buscavam água nesse poço quando não tinha outra opção. Ele era afastado, um caminho cheio de mato e galhos secos. Após a lida no roçado, cheguei em casa, beirando a boca da noite. Comi e me aprontei para ir. Peguei um facão que sempre levava comigo, baldes e um candeeiro para iluminar a noite. O sertão tem os seus perigos. Cobras, onças e coisas que podem matar um homem num piscar de olhos. Mas eu sempre fui um cabra valente. Tinha medo de nada que Deus criou, que rastejasse ou andasse sobre essas terras secas. Mas, para o que eu encontrei, não pode ter sido criado por Deus. Eu segui boa parte uma trilha que cortava a estrada principal. Era melhor, porque eu conseguia ver bem as coisas. Depois que tive que entrar mais no mato denso para chegar na fazenda. O ruim é que eu ia ter que pegar esse caminho de volta no escuro. Quando cheguei na fazenda, já havia escurecido. Aquilo sim era um cenário da moléstia. Dava até dó. Um casarão daqueles, largado, caindo aos pedaços. Uma ruma de mato tomando conta. Sorte minha que não vi nem sinal de bicho por ali. Como a caminhada havia sido muito longa, eu me assentei em um tronco, peguei uns galhos, acendi uma fogueira para me esquentar. Estava uma noite muito fria. Então, peguei na bolsa uns licuri e um umbu que encontrei no caminho. Para quem não sabe, licuri são pequenos cocos de uma palmeira típica do sertão. Podem ser consumidos crus ou torrados. E umbu pode ser encontrado em arbustos e umbuzeiro. Bom, eu fiquei ali um tempo descansando e olhando em volta. O poço ficava perto do casarão abandonado do finado Coroné Bezerra. Era uma das casas mais bonitas daquela região. E agora estava ali, sendo destruído pelo tempo e pelo abandono. Mas após um breve período, eu fui fazer o que tinha ido fazer. Fui até o poço e comecei a puxar água. Estava tudo bem, não tinha tido problema nenhum por enquanto. Mas foi aí que, lá nesse meu esforço de trazer a água, eu escutei um troço estranho vindo do casarão. Primeiro, eu ouvi passos e depois ouvi alguma coisa batendo nas paredes. Puxei o balde para cima
e já fui enchendo os outros baldes. Eu imaginei que poderia ser alguém que viu o local abandonado e resolveu passar a noite ali. Mas como disse, tenho medo de nada que ande nessa terra. Então continuei pegando minha água e enchendo os baldes. Após acabar, me virei para poder ir embora. Quando eu estava me virando, vi um vulto saindo da casa e indo em direção ao mato. Não deu para ver direito, mas me chamou a atenção de longe. Era uma figura sombria e misteriosa. Parecia estar em volta de uma névoa ou de sombras, o que dificultou para ver ele direito. Era uma criatura muito alta e esguia, com longos braços e pernas. E deu para notar que os seus olhos brilhavam, porque se destacavam na escuridão. Eu pensei se tratar de uma visagem, do espírito do coroné. Peguei meus baldes e trotei de rumo para casa. Após andar uns metros, um grito muito alto, medonho e apavorante tomou conta do lugar. Mas, rapaz, parecia uma trombeta do apocalipse de tão alta. E aquilo vinha em uma força que mexia até os matos. Parecia que seu grito gerava uma força tão grande, capaz de movimentar os matos em volta. De repente, vejo os matos se mexendo, como se ele tivesse vindo na minha direção. Eu nem pensei duas vezes. Larguei tudo o que tinha, pote e candeeiro, e saí correndo, todo desembestado pelo caminho, com um bicho correndo e gritando atrás de mim. Era a mata mais densa, e eu me arranhei todo, desde as canelas até o rosto. Mas quando eu atravessei a cerca e peguei a trilha, eu parei de ouvir os gritos e os passos. Mas mesmo assim, nem quis olhar para trás. Continuei correndo por aquela estrada feito louco. Após correr, que nem um doido, mesmo já não ouvindo mais os gritos, de longe eu pude ver que a luz da minha casa estava acesa. Eu já fui gritando para que minha mulher abrisse a porta. Por sorte ela ouviu, e quando cheguei, já fui entrando e fechando, sem nem pensar. Mandei que ela fechasse todas as janelas e perguntei como nosso filho estava, e que não era para deixar ele sozinho de jeito nenhum. Quando terminamos, sentei no chão para tomar fôlego e ela já veio preocupada, perguntar o porquê eu estava assim. Contei para ela tudo o que havia acontecido, principalmente dos gritos e da aparência daquela coisa. Eu mesmo não sabia bem o que era, mas ela, que sempre foi muito sábia com essas coisas de sobrenatural, me disse que só podia ser um tal de bradador, a alma penada de um cabra que morreu seco e que era muito ruim em sua vida. Então, ficava por aí, zanzando à noite, procurando algum desavisado para dar cabo. Eu já tinha ouvido falar dele. Algumas pessoas que moram no sertão mais profundo diziam que era até comum ouvir os seus gritos. As lendas da região falam de um ser que se transforma, aparecendo como um homem comum durante o dia e assumindo uma forma assustadora à noite, quando começa a bradar. Dizem que geralmente foram homens bravos e cruéis durante a vida e gritam após a morte para mostrar que quem manda são eles. Geralmente eram fazendeiros ou políticos das regiões pequenas. Quando não, eram os dois. Depois desse dia, eu passei a evitar andar pelos lados do casarão e passei a buscar mais água durante o dia, para não ter o risco de passar por aquilo de novo. Eu nunca mais vi aquilo, nem nada do tipo. Mas, com os anos, eu fui escutando histórias bem parecidas, com gente vendo a mesma coisa. Sei lá, nesse mundo tem tanta coisa que a gente não pode nem imaginar. Bom, pessoal, esse é o relato que meu avô conta. Ele tem
quase certeza que era o bravador mesmo. Aqui na vila tem muitos outros relatos. Eu vou te contar um que o pai do meu amigo conta. Mas esse não foi daqui. Foi com o pai do meu amigo que morava no Maranhão, também no sertão. O nome dele era Zé Pereira. O pai do meu amigo contava assim. Certa noite, voltando de uma pescaria no rio, ele decidiu cortar caminho por uma trilha pouco usada, já que a lua alta clareava o chão de terra batida. Era quase meia-noite, quando, de repente, o silêncio da mata foi rompido por um grito agudo, tão forte que fez os pássaros levantarem voo em desespero. O seu Zé congelou no lugar, o coração batendo acelerado. Ele conhecia as histórias do bradador, mas nunca acreditou de verdade, até aquele momento. Na frente dele, emergindo das sombras entre as árvores, surgiu uma figura alta, magra e quase esquelética. Os olhos brilhavam como brasas e a boca, larga demais, parecia se estender de orelha a orelha, soltando aquele brado aterrorizante. Os pelos do velho se eriçaram. Sem pensar duas vezes, ele fez o sinal da cruz e começou a rezar baixinho, com os pés cravados no chão. O bradador avançou um pouco mais, mas então parou, como se algo invisível impedisse de chegar mais perto. Com um último grito, a criatura se dissolveu na névoa que começava a subir do chão, deixando apenas o eco de seu brado naquela noite. Seu Zé não esperou para ver mais nada. Correu como nunca. Quando finalmente chegou em casa, trancou a porta e ficou rezando até o sol nascer, jurando que nunca mais sairia à noite por aquelas bandas. E assim, a história de seu Zé Pereira e o encontro com o bradador passou a ser contada por toda a redondeza também, com cada pessoa jurando que era verdade, mesmo que ninguém soubesse ao certo o que ele realmente viu naquela noite. Bom, gente, tem ótimos relatos dessa criatura. São os que mais gostamos aqui em casa. Espero que tenham gostado. E Robert, obrigado por trazer relatos sempre. São ótimos. Durmo toda a noite ouvindo. Você consegue levar a gente para dentro do relato. O canal está ótimo. Continue assim e uma boa noite para todos.